Bom, galera, vamos lá para a próxima questão. Quarta questão, ela é uma questão que envolve a parte de genética, mas também envolve a parte de ácidos nucleicos, bem como a questão, por exemplo, de análise de material genético, que no caso seria uma parte mais biotecnológica, né? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. Então, observe que ele primeiro falou DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, seja pai, avô, avó materna, avó materna, enfim, filho e filha. Com o teste, como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também o DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Então, pessoal, uma coisa que é importante, tá? Vamos aqui. Normalmente as células, nós costumamos dizer que tem chamado material nuclear, que são os ácidos nucleicos. Um nome ácido nucleico, claro, lembrando do caráter ácido, do material genético, e nucleico porque se encontra dentro do núcleo. Só que quando a gente vai analisar uma célula, o material genético, que a gente chama nuclear, o DNA, os cromossomos, só se encontra dentro do núcleo. Então, se ele sofrer algum dano, a gente não tem mais como analisar a partir dele. Mas não é só no caso do núcleo que tem material genético. Nós também temos organelas que compõem também um tipo de material genético, né, que por questões de evolução, ela acabou acarretando nessa formação, que no caso são as mitocôndrias. Por isso que o DNA mitocondrial é muito importante para essa análise, tá? Então, a mitocôndria, que é uma organela normalmente que utilizamos para fabricar ATP, no caso, os componentes energéticos para o funcionamento celular, nós também temos um material genético exclusivo para essas organelas, que é um pouco, inclusive, diferente do DNA celular, no caso do núcleo. Então, se vocês analisarem no slide, nós temos um slide que ele já vai te dar aqui uma dica muito importante. O DNA nuclear, certo? No caso, ele pode ser herdado de todos os ancestrais, mas o DNA mitocondrial, de onde é que ele vem? Pessoal, sempre ele vem de origem materna, ou seja, sempre são as mulheres que transmitem. Como assim, professor? Se vocês olharem no próximo slide, a gente vai ver o comando e aí tem uma explicação rapidinha que a gente vai fazer, né? Então, assim, para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, uma comparação entre o DNA mitocondrial do rapaz, que sofreu o acidente, bem como o DNA de uma outra pessoa. E qual é o que eu vou comparar? Qual vai ser a dica? Bom, se vocês olharem no slide, eu tenho representado aí duas células. Uma é a chamada célula-ovo, que é a célula do sexo feminino, né? Então, aqui nós temos a célula do sexo feminino. E aqui do outro lado, nós temos a célula espermatozoide, que é uma célula de origem o quê? Masculina. Muito bem. Então, se vocês observarem, ambas as células têm um núcleo, que é o DNA nuclear, né? O material nuclear, que é os dois que vão, ao fecundar, vão formar um núcleo só, que a gente pode visualizar aqui na célula abaixo. Só que o que acontece? Ambas as células de reprodução, os gametas, têm mitocôndrias. Só que na hora da fecundação, a única coisa que vai se juntar com a célula ovo feminina é o DNA nuclear da célula masculina. Todo o resto da célula vai se perder. Então, nesse caso, essa célula, ao fecundar a outra, o que é que vai acontecer? Só vai o material genético, onde vai se agrupar e vai formar o núcleo da nova célula. E as mitocôndrias que estão na célula mãe, todas vão ser aproveitadas. E, claro, as mitocôndrias da célula masculina, elas não serão aproveitadas. Então, todas elas serão descartadas. Então, tu já sabe que as mitocôndrias que compõem as tuas células foram origem materna, ou seja, de origem por parte da mãe. Então, isso quer dizer que da mãe também foi originada a partir da mãe dela e assim por diante. Então, eu vou analisar qual dessas pessoas que tem na alternativa, por questões históricas, por questões de ancestralidade, vão ser fornecedores dessas mitocôndrias até chegar na vez do rapaz que sofreu acidente, que é o que eu quero comparar. Então, na letra A tem pai. Pessoal, o pai não transmite, né, material genético, no caso das mitocôndrias, somente do núcleo, então a gente já descarta.
Mesma coisa, o filho também, né? A gente já descarta. A filha não nasceu ainda. E detalhe, por mais que o rapaz tenha um material genético de DNA mitocondrial, não dá para ele comparar com a filha dele, porque a filha dele certamente recebeu da sua esposa ou sua cônjuge. Então também não dá para analisar. Então sobrou duas alternativas, avô materno e avó materna. Pessoal, se eu tenho uma avó materna, não é uma ancestralidade desse rapaz, então eu só tenho como comparar o material genético a partir do uso das mitocôndrias da avó materna. Então, essa é a nossa resposta correta.